Fala galera do canal, vamos começando mais um vídeo do canal X Investimentos Esportivos e para esse domingão 26 de junho de 2022 teremos 10 palpites, dia de grades cheias com jogos na Noruega, Suécia, Campeonato Brasileiro, Estados Unidos, ou seja, dia de muita coisa boa e de muitos jogos. Mas antes da gente começar, já vai se inscrevendo no canal, deixa aquele like e ative as notificações para você não perder mais nenhum vídeo aqui do nosso canal. Então vamos, sem muita conversinha, sem muita delonga, vamos aos jogos do dia. Primeiro jogo, Raufoss e Skjed. Jogo válido pela segunda divisão norueguesa, que a gente tem a equipe do Raufoss em décimo com 10 pontos e o Skjed ali em 16º, o último colocado com 3 pontos em 10 partidas disputadas. Jogo de uma competição que tem uma boa média de gols e equipes que vêm correspondendo muito bem a isso. Até porque o Raufoss nos últimos 5 jogos, em 3 partidas tivemos 3 gols ou mais em seus jogos. Já o Skjed nos últimos 5 confrontos, em 3 deles também tivemos 3 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 jogos, em 3 partidas, mais especificadamente as 3 últimas, 3 jogos, cada um com 3 gols ou mais. Por isso nosso palpite para esse jogo vai ser no mais de 2.5 gols. A odd está na casa de 1,65, uma cotação muito boa para uma equipe do Raufoss que está ali em décimo com 10 pontos, meio de tabela, ainda sem muitas pretensões com a parte de cima e olhando mais para a parte de baixo. Posição que também está ali o Skjed, último colocado, time que veio ali da terceira divisão e que até o momento não se encontrou na competição. São 22 gols sofridos, apenas 12 marcados. Joga contra o Raufoss fora de casa, equipe que já tem 15 gols sofridos e 9 marcados. Apesar de estar ali meio de tabela, é uma equipe que tem muitos gols sofridos, mas pega o Skjed, que caso vença, dá uma respirada, pode até pensar em sair da zona do rebaixamento na próxima rodada, mas uma equipe muito fraca que vem tomando muitos gols e nos últimos 5 jogos são 3 derrotas e apenas 2 vitórias, uma delas por Copa da Noruega. Por isso o nosso palpite para esse jogo é uma tendência de jogo movimentado, porque o Raufoss deve vir para cima, principalmente depois da vitória do Asani por 1-0, mas a equipe do Skjed pode surpreender e também precisa vencer nessa competição, e é um campeonato de muitos gols. Por isso, mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,65 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Midtjylland e Norrköping, jogo da primeira divisão sueca, que a gente tem a equipe mandante em 8º com 15 pontos e o Norrköping ali em 9º com 14 pontos. Duas equipes fazendo campanhas bem parecidas e duas equipes que devem fazer um jogo movimentado. Até o porque o Midtjylland nos últimos 5 jogos, em todos eles a equipe teve 2 gols ou mais em seus jogos. Já o Norrköping nos últimos 5 jogos, em 4 partidas, também tivemos 2 gols ou mais em cada uma de suas partidas. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 jogos, em 4 deles também tivemos partidas com 2 gols ou mais em cada um de seus jogos. Por isso nosso palpite para esse jogo vai ser no mais de 1.5 gols. A odd está na casa de 1,41, já é uma cotação muito interessante, muito legal para duas equipes que vêm fazendo um campeonato bem parecido. Enquanto o Midtjylland já tem 10 gols marcados e 9 sofridos, o Norrköping já tem 14 marcados e 12 sofridos. São duas equipes que tomam muitos gols, isso é muito interessante para a gente, e são duas equipes ali meio de tabela. Enquanto as duas não têm grandes pretensões ainda com acesso, com competições internacionais, também não tem tanta preocupação com rebaixamento. Então é um jogo mais para pontuar, para buscar ambições maiores do que alguma preocupação assim de momento. Mas é um jogo que eu vejo para ser movimentado, até porque o Midtjylland vem de 4 jogos de instabilidade, sendo 2 empates e 2 derrotas, enquanto o Norrköping também vem de uma sequência não muito boa, com 2 empates e 1 derrota nos últimos 3 jogos. Então é aquele jogo para cada uma das equipes voltar ao caminho das vitórias e continuar caçando ali os líderes para buscar competições internacionais, principalmente a equipe do Norrköping, que sempre faz campanhas bem sólidas, bem interessantes nas últimas temporadas suecas. Por isso, mais de 1.5 gols, odd na casa de 1,41 é o nosso palpite para esse jogo.
Passando agora para Tombense e Náutico, jogo da Série B do Campeonato Brasileiro, que a gente tem a Tombense em sétimo com 19 pontos, uma boa campanha, contra o Náutico, 17º colocado com 13 pontos. Partida que pode ser muito interessante para a equipe do Tombense, que vem de uma boa sequência, e uma partida para gols, até porque a equipe mineira, nos últimos 5 jogos, em 4 partidas tivemos 2 gols ou mais em seus jogos. Já o Náutico, nos últimos 5 jogos, em 4 partidas, também tivemos 2 gols ou mais em suas partidas. Não temos confrontos diretos entre essas equipes, até porque é a primeira participação da Tombense na Série B do Campeonato Brasileiro, mas tendo em vista que essas equipes vêm apresentando, o nosso palpite não tem como não ser outro. Por isso, mais de 1.5 gols, odd na casa de 1,48, uma cotação muito boa, é o nosso palpite para a equipe mineira, que tem 19 pontos, caso vença. Pode ter a mesma pontuação do Grêmio, o primeiro time dentro do G4 da Série B, e para o Náutico é vencer ou vencer para sair dessa zona incômoda. A equipe já tem 16 gols sofridos e 11 marcados, tem 13 pontos, está ali naquele bolo da parte de baixo da tabela, mas vencer a Tombense pode dar uma moral muito grande. Mas pega uma equipe que vem muito organizada depois da volta do Bruno Pivetti. A equipe vem de 4 vitórias e 1 empate nos últimos 5 jogos, vem de uma boa vitória sobre o Novo Horizontino jogando em São Paulo, e pega o Náutico, que vem em estabilidade com 2 derrotas e 1 empate nos últimos 3 jogos. Jogo que eu acho que deve ser muito movimentado pelo que essas equipes vêm apresentando, principalmente a Tombense, e por estar jogando dentro de casa. Por isso, mais de 1.5 gols, odd na casa de 1,48 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Bodo e Alesund, jogo da primeira divisão norueguesa, que a gente tem o Bodo ali em sexto com 16 pontos e o Alesund em sétimo também com 16 pontos. Duas equipes ali em posições bem próximas e duas equipes que devem fazer um jogo movimentado, até porque o Bodo nos últimos 5 jogos, em 4 partidas tivemos 3 gols ou mais em seus jogos. Já o Alesund nos últimos 5 confrontos, em 4 deles também tivemos 3 gols ou mais em suas partidas. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 jogos, em 4 confrontos, também tivemos 3 gols ou mais no placar. Por isso, o nosso palpite para esse jogo vai ser no mais de 2.5 gols. A odd está na casa de 1,50 e faz jus essa cotação um pouco mais baixa nesse over 2,5, porque a gente está falando de uma competição muito forte no mercado de gols. E lembrando também que o Bodo já tem 20 gols marcados em 10 partidas e 14 sofridos. É uma competição de muitos gols. E quando a gente olha para o Alesund, a gente também vê uma boa média, até porque a equipe tem 14 marcados e 15 sofridos. São equipes que estão ali no meio de tabela, brigando na parte de cima. Quem vence aqui pode encostar no Viking. Olhando para o lado do Bodo, são 3 jogos a menos do que a primeira equipe dentro ali da faixa de competições europeias. Então, um jogo muito importante para a equipe que é a atual campeão da competição, joga dentro de casa e vem de 2 boas vitórias, uma por Copa e uma no Campeonato Nacional. Pega o Alesund, que também vem de vitória na Copa, mas que veio de um empate contra o Valerenga na última rodada do Campeonato Norueguês. Então, um jogo que vale muito para as duas equipes, principalmente para o Bodo, que joga dentro de casa, mas o Alesund vem com uma boa média de gols e isso pode ser muito interessante para a gente. Então, mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,50 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Molde e Jerv, outro jogo dessa primeira divisão norueguesa, que a gente tem outra equipe muito boa aqui do cenário norueguês, que é o Molde em segundo com 25 pontos e o Jerv em 15º, penúltimo colocado com 7 pontos. Equipes em momentos opostos, mas equipes que devem manter a característica da partida passada, até porque o Molde nos últimos 5 jogos, em todos eles tivemos no mínimo 3 gols ou mais em cada um de seus jogos. Já o Jerv nos últimos 5 confrontos, em 4 deles também tivemos no mínimo 3 gols ou mais. Não temos confrontos diretos entre essas equipes, mas pelo retrospecto de cada uma dessas equipes e pela competição que elas estão disputando, não tem outra alternativa. Por isso, o nosso palpite para esse jogo vai ser no mais de 2.5 gols. A odd está na casa de 1,45, para muitos uma cotação baixa, mas que faz muito jus. A gente está falando de um Molde, uma equipe muito forte aqui nesse cenário norueguês, uma equipe que faz e toma muitos gols, e isso fica evidente no seu saldo,
são 22 gols marcados e 11 sofridos, e pega um Gerv, que está em penúltimo colocado, tem 19 gols sofridos, uma das piores defesas da competição, apenas 5 marcados, mas vai jogar contra uma equipe muito forte, que dentro de casa é avassaladora, vem de 5 vitórias seguidas nos últimos 5 jogos, é ganhando dentro de casa, é ganhando fora de casa, sempre com placares muito elásticos, 4-2, 2-1, 2-1, 3-1, 2-1, e pega um Gerv, que apesar de ter classificado no sufoco na Copa, vinha de 4 derrotas seguidas no Campeonato Nacional. Então tem tudo pro molde vencer esse jogo, e quem sabe até com a goleada, e isso favorecer mais ainda o nosso mercado de gols. Mas como o Gerv também precisa sair da zona do rebaixamento e precisa pontuar, uma vitória para eles aqui seria muito interessante, ou até mesmo empate. Para empatar, dependendo da combinação ali, vai precisar fazer gols, até porque o molde sempre deixa um golzinho aqui, um golzinho acolá na maioria de seus jogos. Por isso, vejo um jogo muito movimentado, e então mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,45 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Strong Godset e Lillestrøm. Aqui a gente tem também o campeonato norueguês e o líder da competição, Lillestrøm, com 27 pontos, e o Strøms ali em quinto com 17 pontos. Duas equipes fazendo campanhas bem interessantes, e duas equipes que também devem fazer um jogo muito interessante no mercado de gols. Até porque o Strøms, nos últimos 5 jogos, em todos eles a equipe teve no mínimo 4 gols em cada uma de suas partidas. 4 é muito gol, galera. Já o Lillestrøm, nos últimos 5 jogos, em 3 partidas tivemos no mínimo 3 gols ou mais em cada uma de suas partidas. E quando essas equipes se enfrentaram nos últimos 5 jogos, em 4 partidas também tivemos no mínimo 3 gols ou mais em cada um de seus confrontos. Por isso o nosso palpite para esse jogo é inegavelmente outro. Mais de 2.5 gols, a odd está na casa de 1,73, uma cotação excelente para duas equipes na parte de cima da tabela, e duas equipes que vêm com médias de gols altíssimas. A gente está falando de um Lillestrøm, o primeiro colocado de um campeonato que tem molde e Bodo, que sempre reveza na liderança, com 24 gols marcados e 8 sofridos, contra o Strøms, que já tem 20 sofridos e 17 marcados. Isso fica muito evidente nos últimos 5 jogos do Strøms. São jogos muito movimentados. A gente tem um empate em 2-2 ali por Copa. A gente tem uma derrota no Campeonato Nacional de 5-1 pro Sparsborg, 3-2 sobre o Viking, 2-2 com o Bodo, 3-2 no Vålerenga. Ou seja, são jogos muito movimentados. E vai pegar o líder da competição, que vem de 2 vitórias seguidas, fazendo e tomando muitos gols. Então, galera, não tem para onde correr, e a cotação tá excelente. Essa cotação acima de 1,70 é muito boa, ainda mais no mercado que tem essa predominância tão grande de gols, como fica evidente tanto no saldo de gol do Lillestrøm como do Strong Godset. Por isso, nosso palpite para esse jogo vai ser no mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,73 para Strong Godset e Lillestrøm. Passando agora para Avaí e Palmeiras, jogão aqui do Campeonato Brasileiro, jogo lá na ressacada, que tem o Palmeiras em primeiro lugar com 28 pontos e o Avaí em 11º com 17 pontos. Jogo que eu acredito que deve ter uma tendência de gols, até porque a gente tem um Palmeiras na equipe num momento muito bom em campo, e lembrando também que o Avaí nos últimos 5 jogos, em 4 partidas tivemos ao menos 2 gols ou mais em seus jogos. Já o Palmeiras nos últimos 5 confrontos, em 4 deles também tivemos ao menos 2 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 confrontos diretos, em todos eles partidas com no mínimo 2 gols ou mais em cada uma delas. Por isso, nosso palpite para esse jogo vai ser no mais de 2.0 gols asiáticos. A odd está na casa de 1,50, uma odd muito boa para um Palmeiras, líder disparado da competição, 25 gols marcados, 8 sofridos, contra um Avaí, que vem fazendo uma boa campanha até esse momento, está a 3 pontos da zona do rebaixamento, seu principal objetivo na temporada, tem 15 gols marcados, 19 sofridos, e pegando o líder dentro de casa, que mesmo vindo de uma derrota na Copa do Brasil para o São Paulo, até então vinha de 4 vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro. A equipe vinha muito embalada, era vencendo dentro de casa, era vencido fora de casa. Além disso, tinha uma sequência de mais de 15 jogos sem perder, que foi quebrada nesse jogo contra o São Paulo. Então o Avaí, que vem de uma derrota para o Fluminense, tem uma pedreira difícil e um jogo que eu vejo para gols, até porque o Avaí vem fazendo uma campanha oscilante, mas uma campanha de gols na maioria dos seus jogos, e enfrentando o Palmeiras acredito que não deve ser diferente. Por isso, mais de 2.0 gols asiáticos, odd na casa de 1,50 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Botafogo e Fluminense.
outro jogo da Série A do Campeonato Brasileiro, mas agora um clássico, que a gente tem a equipe do Fluminense em sexto com 18 pontos e o Botafogo em sétimo também com 18 pontos. Clássico carioca e clássico de duas equipes que devem brigar muito pela vitória. Além disso, o Botafogo nos últimos 5 jogos, em 3 partidas tivemos 2 gols ou mais em seus jogos. Já o Fluminense nos últimos 5 confrontos, em 4 deles também tivemos 2 gols ou mais. Apenas um jogo acabou 0 a 0. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 confrontos, em 3 deles também tivemos 2 gols ou mais no placar. Por isso nosso palpite para esse jogo vai ser no mais de 1.5 gols. A odd está na casa de 1,45, outra cotação excelente para duas equipes que estão brigando ali na parte de cima da tabela, principalmente por Libertadores, e que tem a mesma pontuação. E que quando a gente olha para o mercado de gols também faz a gente ter uma impressão muito boa. Até porque o Fluminense tem 15 marcados e 14 sofridos, isso no quesito gols, e o Botafogo tem 16 marcados e 18 sofridos. São duas equipes claramente que marcam e tomam muitos gols. É uma característica desse campeonato nosso, até porque as equipes fazem gol, recuam para buscar a vitória naquele placar mínimo e acaba tomando um empate aí depois disso que vai sair para o jogo. Então um jogo que vale muito, principalmente por ser um clássico que pode dar um ânimo muito grande para as duas equipes. E lembrando que o Botafogo, depois de um momento muito ruim, vem de 2 boas vitórias contra São Paulo e Inter, principalmente contra o Inter, que foi uma virada ali depois de estar perdendo de 2 a 0, e o Fluminense, que também vem de 2 vitórias boas, principalmente uma na Copa do Brasil, vem embalado para esse jogo. Então são duas equipes que, jogando ali perto de seus torcedores, embaladas, fazendo boa campanha, eu acredito que deve ser um jogo bem movimentado. Por isso, mais de 1.5 gols, odd na casa de 1,45 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Los Angeles e New York Red Bulls, jogão da MLS, onde a gente tem pela Conferência Oeste o Los Angeles ali em primeiro com 30 pontos e pela Conferência Leste o New York Red Bulls em segundo com 26 pontos. Jogão de duas equipes muito bem em suas conferências e que devem fazer um jogo bem movimentado como característico da MLS. Até porque também o Los Angeles nos últimos 5 jogos, em 3 partidas tivemos 3 gols ou mais em seus jogos. Já o New York Red Bulls nos últimos 5 jogos, em 3 partidas também tivemos 3 gols ou mais em suas partidas. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos 3 e únicos confrontos, sempre jogos muito movimentados e todos eles com no mínimo 3 gols ou mais em seus jogos. Por isso nosso palpite para esse jogo vai ser no mais de 2.5 gols. A odd está na casa de 1,83, que cotação excelente para um jogo que promete, galera. Promete muito. A gente está falando de um Los Angeles, primeiro colocado da Conferência Oeste, disparado, com 30 gols marcados em 15 jogos e tem 17 gols sofridos, que enfrenta o New York Red Bulls, que vem de uma classificação na Copa dos Estados Unidos e é o segundo colocado na sua conferência, com 26 gols marcados e também 17 sofridos. Ou seja, são duas equipes de ataques muito fortes, são duas equipes que fazem muitos gols, mas que também acabam tomando muitos gols. E isso fica evidente nos últimos jogos, onde o Los Angeles, nos últimos 3, sempre tomou pelo menos um gol. O New York Red Bulls, que nos últimos 2 jogos não tomou gol, mas é uma equipe que ainda assim tem uma sequência muito grande de gols marcados e gols sofridos. E enfrentando o Los Angeles, essa tendência fica maior. Até porque nos 3 jogos entre essas equipes a gente teve um 6-1 para o Los Angeles, um 4-2 para o Los Angeles e um 2-1 para o New York. Então são sempre jogos muito movimentados e com essas equipes em campanhas muito interessantes e muito boas em suas conferências, eu acredito que esse jogo não tem outra tendência senão mais de 2.5 gols. Odd na casa de 1,83 é o nosso palpite para esse jogo. E passando para a última partida do dia, Goiás e Cuiabá, jogo da Série A do Campeonato Brasileiro, onde a gente coloca grandes aqui do Centro-Oeste para se enfrentar. E a gente tem o Goiás em 17º com 14 pontos e o Cuiabá em 18º com 13 pontos. Vitória extremamente necessária para ambas as equipes e equipes com boas médias no mercado de gols, até porque o Goiás nos últimos 5 jogos, em 3 partidas tivemos 2 gols ou mais em seus jogos. Já o Cuiabá nos últimos 5 confrontos, em 3 deles também tivemos 2 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 confrontos, em 4 dessas
partidas também tivemos 2 gols ou mais no placar. Por isso o nosso palpite para esse jogo vai ser no mais de 1.5 gols. A odd está na casa de 1,58, uma cotação muito boa para duas equipes que, mesmo estando na zona de rebaixamento, vem fazendo campanhas bem interessantes, até porque essa parte de baixo aqui está ainda muito embolada, e são duas equipes que precisam muito da vitória, principalmente o Goiás, que joga contra um concorrente direto na briga contra o rebaixamento e joga dentro de casa. E apesar do Goiás ter 17 gols sofridos, é uma equipe que já marcou 13 gols. Pega um Cuiabá, que tem uma média um pouco pior, com 15 sofridos e 9 marcados, joga diante do seu torcedor, onde até a derrota aqui para o Internacional não havia perdido jogando nos seus domínios. É uma equipe forte e jogando contra uma equipe que também não vem numa situação muito boa, que são 3 jogos sem vitórias, sendo 2 empates e 1 derrota. Eu acredito que a equipe goiana deve vir para cima, deve se expor, e isso pode favorecer o Cuiabá buscar um gol, buscar um empate, buscar até uma vitória, porque é um jogo que vale muito para as duas equipes, é um jogo de 6 pontos, é um jogo que vale um concorrente direto a tirar da disputa ali e deixar ali mais dentro da zona do rebaixamento. É um jogo de sérias possibilidades e que eu acredito que ao menos 2 gols é bem possível. Então, mais de 1.5 gols, odd na casa de 1,58 é o nosso palpite para esse jogo. Então foi isso, galera, esses foram os nossos 10 palpites para hoje. Espero ter ajudado todos vocês. Compartilhe com os amigos, deixe aqui embaixo nos comentários o que vocês vêm achando e até a próxima. Fiquem agora com os bilhetes prontos e valeu!